Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, prezados irmãos e irmãs, amigos e amigas, inscritos e inscritas aqui no nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Sintam-se todos bem-vindos. Nosso desejo é que você esteja encontrando aqui conteúdos que esteja contribuindo com a sua fé na palavra de Deus, com a sua fé em Cristo Jesus, através da sua palavra. Esse é o nosso objetivo quando nós postamos aqui hinos, meditações da palavra de Deus, orações. Nosso objetivo não é trazer para você uma nova religião. Religiões já há muitas, né? Há diversos tipos de religiões, opções para quem está procurando religião. Então nós não estamos trazendo aqui religião ou uma nova religião. Não estamos aqui defendendo um sistema denominacional, um sistema organizado, uma organização religiosa. Não. Nós estamos trazendo aqui a palavra de Deus, nós estamos trazendo aqui porções de uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, que ao contrário de tudo aquilo que temos visto, né, no mundo organizado, sistematizado, denominado, esta mensagem nos vem para mostrar o caminho para que nós possamos construir relacionamento pessoal com Deus, como Abraão, como Daniel, como tantos outros personagens bíblicos tinham. A mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, ela vem com esse objetivo, para nos resgatar, para resgatar a nossa fé, levar a nossa fé à mesma fé que os discípulos tinham, que os apóstolos, verdadeiros apóstolos, não pessoas que têm se intitulado apóstolo, mas que os verdadeiros apóstolos, que os verdadeiros discípulos de Jesus tinham. Aqueles que andaram com Jesus e que podiam comer com Jesus e tinham esse relacionamento próximo com Jesus. Então Deus, através de uma mensagem enviada por um profeta, por um homem separado, né, que também não é um auto-intitulado profeta, porque hoje nós temos milhares de profetas, né, pessoas se auto-intitulando profetas. Não é mais um dos profetas, dos auto-intitulados profetas. Ou até mesmo não é uma pessoa que recebeu um dom de profecia. Não, é o profeta que Deus tem nos enviado para os nossos dias. É um homem que veio com um ministério, conforme Amós 3:7, conforme Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Um ministério que veio sobre um homem e através desse ministério, então Deus fala, traz uma mensagem que nos prepara para os dias que nós estamos vivendo. Não é isso que nós estamos trazendo aqui, é isso que nós estamos compartilhando, né? Se você nunca ouviu falar a respeito disso, né? Então tem uma série que tem como tema Você Crê na Bíblia, está aqui nos nossos playlists aqui no canal, e você pode assistir esta série quando você quiser, quantas vezes você quiser, para tomar mais conhecimento a respeito desta mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. E hoje nós trazemos mais uma porção de um dos sermões que compõem esta mensagem. Hoje nós vamos fazer uso de alguns parágrafos, né? Um sermão que foi transcrito em forma de literatura, de texto, que você pode ter acesso, basta entrar em contato conosco, tem link abaixo dos nossos vídeos e nós podemos enviar esse sermão gratuitamente, sem nenhum compromisso para você. Basta nos enviar mensagem dizendo que você quer receber esse sermão. E hoje nós vamos fazer uso de um sermão que chama Influências. Tá? Mas antes disso, nós vamos ler uma parte da Escritura que está em São Mateus, capítulo 24, e a partir do versículo 35. São Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 35, Jesus dizendo assim:
Preste atenção. O céu e a terra passarão. A ciência está avançada hoje, né? Recentemente eu estava lendo um artigo de que cientistas têm a expectativa de criar, inclusive na teoria ele já defende como se existisse, né? A imortalidade humana por meio da ciência. E aí esse cientista escreveu um artigo, dá palestras defendendo que ele tem um método, a fórmula de que a pessoa vai se tornar imortal por meio da ciência. Então a ciência está muito avançada hoje. E eles têm essa expectativa de que nos próximos anos já seja possível que a pessoa nasce e ela começa a se alimentar de um determinado alimento. Isso não é utopia, isso é baseado em estudos científicos. Não estou dizendo que isso é verdade, estou falando que não é uma utopia, não é apenas o pensamento. A ciência tem esse programa, né? Se isso vai acontecer, aí a gente não sabe, né? Porque só vai saber se deu certo se alguém conseguir se tornar imortal, né? Mas presta atenção na afirmação que vem agora, né? A ciência tem lutado por isso, por conseguir atingir a imortalidade, né? Por meio da ciência, do conhecimento, do meio humano, né? O natural explica o espiritual. Então, porque o homem é imortal, há uma alma dentro de nós que é imortal, né? E por mais que esse cientista possa dizer, não sei se ele disse, mas se ele possa dizer que ele não acredita em Deus, enfim, mas por que ele está buscando a imortalidade de forma natural, de forma por suplementos e por alterações de células e por tecnologias que voltam, que podem ser implantadas num corpo para que ele se torne imortal? Vamos supor que isso seja possível. Por quê? Porque ele sabe que dentro do ser humano existe uma alma, e o que morre é esse corpo físico, né? Porque sem a alma o corpo apodrece, né? Mas dentro ele sabe que existe uma alma que é imortal e que essa alma ela permanece vivendo. Acontece que não dentro desse corpo, né? Ela vai para outro plano, ela vai para outra dimensão, porque esse corpo ele tem data de validade. Então o que eles querem fazer é esticar isso, mas preste atenção no que próprio Jesus disse. A ciência vai tentar correr atrás, né, de criar essa imortalidade do corpo físico, mas Jesus disse assim: o céu e a terra passarão. Então eles podem lutar de todas as formas, mas ao homem está determinado, a partir do momento que pecou, e isso nós falamos nessa série, Você Crê na Bíblia, nas nossas playlists, a partir de que entrou o pecado no mundo, nosso corpo não foi feito para viver 80, 90, 100 anos no máximo. Alguns muito dificilmente passam de 100 e poucos anos, mas morre. Isso é resultado do pecado. Não era para ser assim, mas é. Então a ciência pode avançar-se quanto avançar no sentido do natural, né? Mas o próprio Jesus disse: o céu e a terra passarão. Mas veja, mas as minhas palavras não hão de passar. E aí ele continua dizendo: aquele dia e hora, ninguém sabe qual dia, o dia da sua segunda vinda, mas unicamente, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Veja agora. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Deus tem vindo hoje, através de uma mensagem, tem se manifestado, mas muitas muitos até já conheciam esta mensagem, diziam que criam nesta mensagem e se afastaram dela. Vamos um pouco mais a fundo agora do perigo de se afastar da mensagem. Preste atenção nisso. Acabamos de ver aqui que seria assim como nos dias de Noé.
de pessoas que ouviram a mensagem de Deus chamando para que entrassem na arca e eles se afastaram da mensagem. E qual foi o resultado? Morreram no dilúvio. Veja. Agora aqui então no sermão, influências. Veja o que a mensagem de Deus nos diz para os nossos dias. Deus não usou livros e teologia e termos teológicos para purificar o seu servo. Ele usou fogo, falando de Isaías. O profeta Isaías, se você quer conhecer a história, leia o livro de Isaías. Ele nunca usou credos para limpar seu servo. E se Deus alguma vez limpar um homem hoje, tem que ser o fogo do Espírito Santo que limpa um homem. Não ler um livro e fazer isso, algum livro de outro livro de fulano de tal. As pessoas hoje têm buscado filosofias, psicologias e até mesmo lideranças, até mesmo líderes se afastam da verdade e depois ficam procurando alimentos transgênicos, alimentos manufaturados, alimentos criados por homens para tentar alimentar o povo, porque as pessoas têm sede e fome da palavra de Deus, e aí afasta-se da verdade, afasta-se da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, daqueles que uma vez conheceram, e ficam depois correndo atrás de conteúdos e de coisas para tentar alimentar a fome do povo. Não vai alimentar. Ou pelo menos vai alimentar a mente, né? Mas não vai alimentar a alma. Veja, um grande ministro aqui da Califórnia disse outro dia que tinha o livro do ano. E eu divirjo dele. O livro do ano é a Bíblia, sempre foi. O livro do ano é o livro de Deus, sempre. Não tem outro livro do ano, né? E Deus usou o fogo para purificar o seu servo. E assim sucedeu depois que ele humildemente confessou que estava errado, o profeta Isaías. Então veio a purificação, depois a limpeza, vem o comissionamento. Vejam, esse é o problema. Alguns de nós tentamos ser comissionados antes de sermos purificados. A pessoa acha que recebeu um pequeno dom, ele já começa a achar que está comissionado e já sai ensinando pessoas sem entender, sem ter passado pela experiência pela qual o profeta Isaías passou, né? Esse é o grande problema hoje. As pessoas leem a capa do livro e já acham que entendeu tudo e já sai ensinando. Pior, há pessoas que acreditam nesse tipo de coisa, né? Há pessoas que acreditam naqueles que leram capas do livro, que não sabem sequer o que está dentro do livro, não tem experiência de vida a respeito daquilo e sai por aí ensinando e as pessoas acreditando e se tornam grandes líderes seguindo nada na verdade, né? Nunca passaram pela experiência de ter uma vida, um relacionamento com Deus, dirigido por Deus, nunca experimentaram de verdade o que é crer numa mensagem que prepara para o arrebatamento, né? E as pessoas o seguem, isso é que é o pior, né? Veja, agora no parágrafo 86, pensem na noite em que Sodoma se queimava, Sodoma e Gomorra, que também, o próprio Jesus também citou Sodoma e Gomorra, né? Que os últimos dias estariam como Sodoma, como Gomorra. Você não conhece a história? Leia como é que estava Sodoma, como é que estava Gomorra. Foram duas cidades queimadas, né? Ali em Gênesis, e você vai ver como que está o mundo hoje. Faça a comparação, veja o que aconteceu com eles, veja o que está para acontecer hoje, né? Então preste atenção aqui. Pensem na noite em que Sodoma se queimava, quantas pessoas se afastaram da mensagem daqueles anjos. Veja o perigo de se afastar de uma mensagem de libertação que Deus tem enviado para os dias que a pessoa está vivendo. A mensagem que veio através dos anjos para Sodoma e Gomorra era para aqueles dias. Hoje Deus tem nos enviado esta mensagem sobre a qual nós estamos falando aqui. E as pessoas têm se distraído, têm perdido a fé, têm se afastado cada vez mais desta mensagem, correndo o mesmo risco que Sodoma e Gomorra correu. Veja, pergunto-me quantas pessoas não estavam preocupadas o suficiente para ouvir a voz deles?
e elas pereceram naquela mesma noite. Nunca mais existirão, somente seu castigo no inferno, como foi nos dias de Noé. Quantas pessoas riram dele, zombaram dele, e foram lá, talvez, apenas para ouvir e diziam, vamos lá ouvir aquele velho excêntrico delirar de novo, só para nos divertir. Levantaram-se, foram embora, nem ouviram pregar, todo tipo de coisa, e eles perceberam nos julgamentos sobre os quais eles estavam pregando. Veja. Agora, para concluir, eu quero que você preste atenção aqui no parágrafo 90. Olha aqui em cima. Veja o que está. Aqui está o método. Deus tem um método de preparar. Deus tem um método de preparar, de me preparar, de preparar você para esses dias que nós estamos vivendo, para que nós possamos ser arrebatados. Qual o método? Como ele fez? No dia de Pentecostes, Pedro lhe falou o que fazer. Ele prescreveu uma receita para eles e esta sempre permaneceu a mesma. Não a adultere, você matará seu paciente. Eles indagaram, o que podemos fazer para sermos salvos? E ele respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Isso está aqui mesmo nesta noite, ou neste dia, nesta tarde. Se Deus está chamando, ainda está chamando, esta é a receita. Você ainda pode receber o mesmo Espírito Santo que eles receberam lá. Você pode receber a mesma coisa, simplesmente siga adiante. É isso tudo que você tem que fazer. Então, o que esta mensagem tem nos chamado? Tem nos chamado para o batismo original, para sermos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e ela não tem nos chamado para nos tornarmos uma organização, um sistema, mas ela tem nos chamado e tem nos alertado. Cada sermão nós vemos essa mesma advertência para que nós busquemos nos encher, pedir para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender as Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro do ano. É o Espírito Santo que nos leva a compreender toda a palavra, a crer em toda a palavra, e esta mensagem, ela nos leva a isso. Então, afastar-se da mensagem, esse é o perigo de afastar-se da mensagem e ficar baseando-se em livros, ou no fulano de tal, ou na pregação do fulano de tal. Não, o que nós precisamos é confiar na palavra de Deus, na mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, que nos leva a crer no livro do ano, compreender o livro do ano, enchendo-nos através do encher-nos do Espírito Santo. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, nos ajude a compreender melhor estas verdades. E agora vamos falar com Deus. E você tem uma necessidade? Coloque diante de Deus e confie. Senhor Jesus, como a tua palavra é preciosa, como a tua mensagem se torna cada vez mais clara para os nossos dias, de que não existe outra forma de termos segurança de vida eterna se não confiarmos na palavra de Deus, no livro do ano. Como não há uma outra, como fica cada vez mais claro, que a única forma de compreendermos esse livro do ano é buscando encher-nos mais do Espírito Santo, não é confiar em qualquer outra coisa que não seja confiar no Senhor, no Espírito Santo, no encher-se do Espírito Santo. Por isso, Pai, eu oro para que o meu irmão, para que a minha irmã tenha essa compreensão. Os meus irmãos que estão acompanhando essa programação, que eles tenham essa compreensão. Para de acreditar em sistema, para de acreditar em liderança humana e comece a acreditar, comece a crer, ter fé no Senhor e buscar mais de Ti.
para que possa receber a verdadeira revelação do Senhor, o verdadeiro dom do Espírito Santo, que é a revelação. E assim possam ser abençoados, possam ter uma fé segura na tua palavra. Mas, Senhor, eu também oro a favor do corpo físico, a favor dessa estrutura que carrega, que leva, que serve, Senhor, de santuário para a alma, não é? Que é o nosso corpo. Nós envelhecemos, nós nos adoecemos, nós pegamos doenças, vivendo num mundo de pestilentos, de doenças, de problemas como vivemos hoje. Pai, eu oro com meu irmão, que a minha irmã que está enfermo, doente, seja no psicológico, no psíquico, ou mesmo no corpo, no físico, na carne, eu oro, Senhor, para que eles sejam abençoados agora, porque toda enfermidade seja repreendida, todo espírito de enfermidade seja repreendido agora, para que o meu irmão, para que a minha irmã sinta cura, paz, alegria no corpo, na alma, no físico, no espírito. Sinta-se abençoada, abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus continue te abençoando, Deus continue falando ao seu coração e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.